Olá, neste vídeo vou apresentar o Blender 2.79 e também a nova funcionalidade que está trazendo junto com ele, que é a suavização de ruídos via renderização em Cycles. Além dessa funcionalidade, tem uma outra função que está vindo ativa nessa versão, que era um addon que você baixava e instalava no Blender, e agora vem nativo nessa versão nova do Blender. Vamos começar primeiro com o addon que está vindo incluso nessa versão, que é o Filmic. Como que ele funciona? Vocês vão reparar, minha renderização aqui está com a luz muito forte, com a luz ambiente muito alta. Como vocês estão vendo aqui, está em 30.000 a força. Na aba cena tem um gerenciamento de cores. E aqui vocês conseguem configurar algumas coisas, inclusive o modo de visualizar. E aqui no modo visualizar você consegue encontrar o Filmic. Se eu colocar no modo padrão, olha o que vai acontecer. Vai estourar a luz na minha cena. E o Filmic ele serve para isso, para poder organizar a distribuição de cores na cena, inclusive a luz. E o legal dele é que você pode configurar mesmo depois de ter renderizado. Ele vai salvar a imagem com essa configuração. Tem outras configurações aqui que você pode ir testando, como a RT, que você vê que há uma diferença da forma que a luz se comporta. O modo filme, o modo RAW, o modo logarítmico e o modo False Color. No caso que nos interessa aqui é o Filmic. Aqui não precisa mexer mais nada, somente isso já atende bem o que a gente precisa. E além desse addon que agora está vindo ativo no Blender, no modo renderizador Cycles, a gente vem aqui na aba Layers. E na aba Layer temos a redução de ruídos, ou então denoiser. Perdoe-me o inglês, mas vamos focar no tutorial. Eu tenho aqui uma cena renderizada. No caso, essa aqui está em modo denoiser, ou então redução de ruídos. Se eu vir aqui na cena 4, no render 4, você consegue visualizar a cena como que ela está cheio de ruídos, olha. Isso é padrão do Cycles. E o interessante do redução de ruídos é que você consegue renderizar uma cena com um número mínimo de amostras. No caso aqui eu estou renderizando com 50 amostras. E tem um resultado interessante, por exemplo, eu estou renderizando aqui essa cena com 50 amostras sem a redução de ruídos ativada, e ficou assim. Quando eu ativei a redução de ruídos e mandei renderizar, a cena ficou assim. Observe bem a diferença. Interessante, né? E como trabalhamos no caso com essa opção de redução de ruídos? Eu vou voltar como estava antes a cena. Beleza, então você vai encontrar o Blender dessa forma, com essas configurações padrões. Como que vai funcionar o nosso redutor de ruídos? Primeiramente, você vai na aba Layers e vai somente clicar redução de ruídos. Aqui tem algumas outras configurações que você pode trabalhar, tá? É interessante que em alguns casos você pode ou aumentar ou diminuir o raio para ter um resultado mais interessante. A partir do momento que você ativou, você manda renderizar aqui na cena. Vocês vão reparar que eu estou mandando renderizar pela metade a resolução. E assim que eu apertar
renderizar, nós já temos a cena renderizada aqui. E lembre que depois que a gente renderizou, a gente vem aqui no gerenciamento de cores e muda para Filmic caso a sua cena esteja com a luz estourada. E agora vamos desativar a redução de ruídos e mandar renderizar. Bom, o render finalizou e vocês conseguem reparar agora como que é o resultado sem a redução de ruídos ativada. E para título de comparação, com a redução de ruídos ativada e redução de ruídos desativada. É interessante reparar que com a redução de ruídos ativada, o render ele vai demorar um pouquinho mais do que com essa função desativada. Quanto menos amostras tiver aqui, mais falhas haverá no seu resultado final, tá? Vai ficar umas manchinhas aparecendo na sombra ou então em partes mais escuras. Normalmente em partes mais escuras que essas falhas aparecem mais. Se você reparar mais nas partes mais claras, por exemplo, vocês vão ver que não tem nenhum problema no render. Aqui, por exemplo, isso aqui foi com 32, aliás, foi com 10 amostras. Olha como ficou as partes mais escuras. Por isso é interessante, talvez, se você for mandar renderizar usando menos amostras, colocar a iluminação bem distribuída e bem localizada, de forma que o render não tenha esses problemas de falhas. Aqui já foi com 32, mas ainda assim com uma iluminação melhor. Aqui também com uma iluminação melhor, mas ainda assim continua com 32. Então é isso que eu vim trazer para vocês. A questão da suavização de ruídos, que veio com essa nova versão do Blender, que assim que for lançada a versão 2.79 já virá com ela. E também vim mostrar o addon Filmic já nativo no Blender. Espero que tenha gostado e que de alguma forma o vídeo tenha ajudado vocês. Boa renderização e até mais.